Muito bem, Jean, que dica boa aí essa do Gastrocard. Eu, particularmente, fui conhecer o restaurante La Palma, e conversei com a Fernanda sobre essa excelente iniciativa e digo a você de casa que vale muitíssimo a pena. E hoje aqui no nosso programa falaremos agora com o seu advogado, o nosso doutor Irlan Melo, sobre transportes aéreos e viagens. Bom dia, doutor Irlan. Bom dia, tudo bem? Satisfação aqui, né? Obrigado. Isso. Então, já nesse ritmo já gastronômico aí, que já estamos com fome, quase meio-dia, vamos à primeira pergunta, doutor Irlan. É isso aí. Como escolher corretamente um pacote de viagens? Pois é, a primeira pergunta, né, para como que cada um de nós deve escolher corretamente o seu pacote de viagens, isso deve se basear principalmente na pesquisa. É claro que, por exemplo, pastor, quando você faz uma viagem e essa viagem é uma viagem que foi muito satisfatória, você recomenda, não é verdade? Verdade. Então, assim, pesquisar através dos amigos, pesquisar também através da internet, pesquisar através do site do Procon, que tem uma lista de empresas onde existem reclamações constantes. Prestar bastante atenção no anúncios, aqueles anúncios que são veiculados, prestar atenção se no anúncio consta o voo, se consta a parte terrestre, qual é o hotel, quantos dias vão ficar, também essa questão de se consta taxas de embarque, tipos de acomodação, ou seja, quanto mais informação, menor o risco de se ter um problema quando você vai escolher um pacote de viagem. É isso aí. Então, caminhando para a próxima pergunta para o seu advogado. O que acontece quando há um cancelamento de viagem? Que transtorno? É um transtorno. Primeiro, então, a resposta primeira é essa, né? Um transtorno enorme. Agora, nós precisamos diferenciar. O cancelamento de viagem, ele é por conta da empresa que estaria oferecendo o pacote turístico ou por conta do consumidor. No caso do consumidor, se ele faz o cancelamento, é importante que ele faça o cancelamento com antecedência. Os tribunais têm entendido que é devido um percentual entre 10% e 20% de retenção do valor, ou seja, se você pagou R$1.000 de pacote de viagem, é direito da operadora reter entre R$100 e R$200 e aí você vai remarcar. Se a responsabilidade pelo cancelamento desta viagem, desse pacote turístico que foi contratado é da empresa, aí sim ela vai ter que ressarcir todos os prejuízos materiais, ou seja, os danos em relação às compras, os hotéis. Outra coisa também é a questão do dano moral, porque há uma dor, uma frustração, porque você imaginava ter um momento de descanso com a família, de alegria, e de repente você não pode usufruir disso. Por isso que é muito importante que você guarde todos os anúncios para que, numa eventual necessidade, você tenha como comprovar aquilo que foi contratado. Ok. Doutor Irlan, agora nós temos mais uma pergunta para o senhor e vamos a ela. Existe, então, um contrato onde deve-se ficar registrado o combinado, como a propaganda dos anúncios ou os folhetos, como você mencionou nessa última resposta? Veja bem, pastor, quando você vai viajar, normalmente a gente está passando por um momento de estresse, de correria do dia a dia, e aí é o momento de se relaxar, de se divertir. Então, muitas pessoas, quando fazem a contratação de um pacote turístico, elas não prestam atenção que há um contrato entre as partes. É muito importante que você leia esse contrato, que você tenha cópia desse contrato e que nesse contrato todas as informações que estavam no folder ou no anúncio publicitário estejam dentro do contrato. Então, guarde o folder, guarde o anúncio e analise. Por exemplo, há contratos que especificam, vamos imaginar que é uma viagem de ônibus. Que tipo de ônibus? Qual é a situação do ônibus? A viagem envolve uma passagem aérea. Qual é a companhia aérea? Está estabelecido isso? Tem o número do voo? Já tem aquele identificador? Tudo isso é importante você ter registrado no contrato para futuramente, caso haja algum problema, você tenha como ser ressarcido. Então, interessante nisso é trabalhar antes bem a viagem, planejar direitinho para chegar naquele tempo, naquilo que depender da gente, do consumidor, a viagem transcorra normalmente sem maiores prejuízos. A gente tem esse poder, né, de evitar muita coisa, né? De evitar porque quando você se programa, quando você se organiza, né, você tem como evitar que determinadas situações elas não aconteçam.
Então, quanto mais informação, quanto mais você consegue se precaver, e também até a questão do preço, né, pastor? Se você faz uma compra antecipada, você pode parcelar em mais vezes. Quando você chega na viagem, ela já está paga, não é? Você consegue um preço melhor se você consegue fazer as coisas antecipadamente. Então, tudo isso é importante para o consumidor. Entendi. Agora, no caso aí, há um prazo e qual seria para o cancelamento dessa passagem aérea comprada por telefone ou pela internet? Então, se a passagem aérea ou a passagem terrestre ou o pacote turismo, ele foi adquirido por telefone ou pela internet, o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor ou adquirente da passagem o prazo de 7 dias após a compra para desistir. Agora, se a compra foi feita diretamente na agência, aí não, aí se aplica a questão da multa rescisória entre 10% e 20%. No caso, se houver alguma situação onde a empresa cobre um valor superior a esse, a única alternativa é procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, ou então os juizados especiais das relações de consumo, onde você pode reclamar. E algo que é recorrente, principalmente no nosso país, por muitos fatores, né? Questões mesmo de estrutura e também climática, no caso de atraso de voos. Sim. Né? Quais são os direitos dos passageiros? É muito importante essa pergunta, pastor, porque é algo recorrente. Nessa época de Copa do Mundo, até que nós ouvimos pouco sobre isso, né? Eu acho que foi um esforço concentrado de todos para que isso se evitasse. Mas vamos lá. Há uma presunção de dano moral nos casos de atraso de voo, onde há aquele chamado overbooking, onde a empresa ela vende mais passagens do que ela poderia utilizar naquele dia. Então, nesses casos, há uma presunção de dano moral, uma dor, uma frustração, um sentimento de impotência, e aí caberia uma indenização por danos morais. Agora, no dia a dia normal, por exemplo, está atrasado 1 hora. É direito do consumidor e dever da empresa de fornecer meios de comunicação. Então, por exemplo, internet, telefone, para que a pessoa possa se comunicar, né? A partir de 2 horas, ela já tem o direito de ter alimentação. Então, a empresa tem que fornecer alimentação. E a partir de 4 horas, a empresa já tem que fornecer um meio de transporte para sua casa ou então para um hotel, meios de acomodação também e reembolso ou remarcação da passagem. Isso tudo sem deixar de perceber que também é possível a cobrança de uma indenização por danos morais. Importante também, pastor, que nos aeroportos, principalmente, por exemplo, no aeroporto de Confins, já existe o juizado especial, que pode ser utilizado naquele momento para se reclamar. Também temos a ANAC nos aeroportos, que você também pode fazer uma reclamação por escrito. Isso é muito importante para documentar a situação que você está passando. Não ofereceu alimentação, não ofereceu meio de transporte, não ofereceu, por exemplo, comunicação. Se você fizer isso por sua conta, tenha os recibos, os comprovantes de pagamento, porque depois você tem direito de cobrar esses ressarcimento, valores. né? Sim. Agora, você falou aí sobre essa palavra americanizada, né? O overbooking, né? Que é a venda de mais bilhetes do que aquilo que tem disponibilidade para aquele voo, para aquele dia. Sim. Neste caso específico, há alguma prioridade para o embarque e em outros casos há também prioridades nos embarques aí nos aeroportos? Sim. No caso específico do overbooking, na verdade as empresas vendem mais do que elas podem suportar ou fazer o transporte. Então, nessa situação, quem chega primeiro é que acaba embarcando, né? Então você chega com antecedência, faz o check-in, você acaba embarcando. Agora, de maneira geral, pessoas maiores de 60 anos, com mobilidade reduzida e também crianças de colo, elas têm prioridade no atendimento, ou seja, elas têm o direito de serem colocados à frente e também de ter um tratamento diferenciado. O que é o tratamento diferenciado? Por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade de mobilidade, ela necessita de uma cadeira de rodas. O que ela precisa fazer? No momento da aquisição da passagem, ela já precisa informar ao agente de turismo ou então a agência ou então a empresa de transporte aéreo que ela necessita
prioridade no dia do seu embarque. E aí, ela chegando ao aeroporto, ela vai fazer um contato com a empresa aérea e a empresa aérea precisa fornecer, no caso, por exemplo, a cadeira de roda. Eu já tive caso, por exemplo, pastor, um absurdo de uma senhora de 70 anos que tinha passado por um AVC e quando ela chegou não tinha cadeira para ela. De uma hora para outra, eles conseguiram uma cadeira, porém infantil. E aí o que acontece? Ela passou por esse constrangimento, não conseguiu embarcar e depois ela ingressou com uma ação no juizado especial e o juiz entendeu, como de fato seria o mais correto, que ela teria uma indenização por danos morais no valor de 10 mil reais por conta do constrangimento que ela passou. Então é importante fazer uso. E outra coisa interessante que às vezes as pessoas não sabem, pessoas cegas que têm cães guias, elas também têm direito de prioridade e também o cão, ele tem todo um procedimento, mas ele deve embarcar junto. Entendi. Eu, por exemplo, numa situação aí de uma viagem que eu fiz há uns 2 anos aí atrás a São Paulo, viajei com uma família e a senhora, né, a esposa, ela tinha ali uma deficiência na perna ali, ela tinha a mobilidade dela era bem reduzida. Então, quando da compra da passagem, ela informou, só que na hora de pedir, eles não tinham reservado. Então, nós fomos colocados ali naquela classe especial, aquelas cadeiras bem confortáveis, o lanchinho diferente. Então, foi nesse aspecto, ela foi muito bem tratada com essa forma de compensação, erro, né? Que a empresa trouxe para ela. A compensação, ela valeu a pena nesse caso, não é verdade? O problema todo é quando quando a empresa não se sensibiliza com essa situação, que ela era responsável e a partir daí ela tem que indenizar. Agora, voltando aqui ao assunto do atraso dos voos. Sim. Há uma forma de indenização moral, né, por esse aspecto, por danos morais, a quem sofre com o atraso nos voos, doutor Irlan? Pois é, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que nesses tipos de caso, a indenização por dano moral, o dano é presumido. Por quê? Porque você está ali, por exemplo, imagine, a questão do dano moral é o transtorno que você passou, aquela situação que você ficou ali à mercê da sua própria sorte. Então, há uma indenização. Agora, vamos imaginar que esta viagem é uma viagem de negócios. E você perde o negócio por conta disso. Então, além do dano moral, você vê também a questão do dano material, que precisa ser quantificado. Por exemplo, eu perdi um negócio. Qual que foi esse negócio? É possível prever? Se for possível prever, você tem como cobrar isso aí, que é a perda de um direito, né? Agora, no dano moral, não. O dano moral, o juiz vai estabelecer um patamar de acordo com aquela circunstância que você vivenciou. É isso aí. Com esses entraves, esses desacertos aí com os voos, né? Nós temos muita coisa que falar ainda, falar sobre a bagagem extraviada, seria bom, né? Sim. Então depois nós vamos falar sobre isso, então. Oportunidade, né? Topa? Claro. Você tem essa disponibilidade para nos abençoar dessa forma? Claro. Então, para vocês que estão em casa aí, esse foi o quadro Seu Advogado sobre o nosso direito aí nos voos, nas nossas viagens aí. Então, se programe, porque nós precisamos aí de tomar alguns cuidados básicos para a gente não ter aquela dor de cabeça. Não é verdade? Agradecemos aqui ao doutor Irlan Melo. Muito obrigado pela presença. Isso aí, pastor.